Se você mora de aluguel, existe uma grande chance de você já ter passado por isso ou estar muito perto de passar. Você recebe uma mensagem da imobiliária ou do proprietário e nela vem uma cobrança que parece simples, mas que pode estar completamente errada. Precisamos que você resolva a infiltração. A parte elétrica precisa ser trocada e isso é por sua conta. O encanamento estourou e você precisa arcar com o custo. E neste momento surge aquela dúvida que trava qualquer decisão. Será que isso realmente é minha responsabilidade? Agora, deixa eu te colocar dentro de uma situação real. O João alugou um apartamento que parecia perfeito. Tudo novo, pintura impecável, nenhum sinal de problema. Era o tipo de imóvel que passa segurança logo na primeira visita. Durante os primeiros meses, nada aconteceu. Vida normal. Até que apareceu uma pequena mancha na parede do quarto. Nada preocupante. Ele limpou e seguiu a vida. Só que a mancha voltou maior. Depois, a tinta começou a estufar. E então veio um cheiro de mofo que não dava mais para ignorar. Foi aí que ele fez o que qualquer pessoa faria. Entrou em contato com a imobiliária. A resposta veio rápida e totalmente equivocada. Disseram que aquilo era manutenção e que o problema era dele. E aqui começa o erro mais comum e mais caro. O João acreditou, pagou um profissional, fez o reparo superficial, por alguns dias parecia resolvido, mas não estava. Pouco tempo depois, o problema voltou, mais intenso. A parede começou a descascar, a umidade subiu, a parede do imóvel começou a deteriorar. E foi nesse momento que ficou bem claro, aquilo nunca foi um problema de pintura, era infiltração estrutural. E aqui está o ponto mais importante que você precisa entender, que pode te economizar muito dinheiro. Existe uma diferença muito clara entre o que é responsabilidade do inquilino e o que é responsabilidade do proprietário. Essa diferença não depende do que está escrito no contrato, depende da origem do problema. O inquilino responde pelo uso, o proprietário responde pela estrutura. Quando o problema nasce do uso, como um dano causado diretamente ou um desgaste por mau cuidado, aí sim pode ser responsabilidade do inquilino. Mas quando o problema vem da estrutura do imóvel, de algo interno, oculto, antigo ou decorrente do próprio imóvel, a responsabilidade muda completamente de lado. E esse é o ponto onde muita gente é levada ao erro, porque parece simples aceitar, parece mais fácil resolver logo, mas na prática você pode estar pagando por algo que nunca foi a sua obrigação. Quando o João começou a questionar, a resposta mudou. Veio a pressão. Disseram que, se ele não resolvesse o problema, poderia desocupar o imóvel. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas cede, não porque está errada, mas porque tem medo de perder o contrato, medo de conflito, medo de perder o imóvel, medo de dor de cabeça. Só que aqui vai uma verdade que precisa ser muito clara. Você não é obrigado a aceitar uma exigência ilegal só porque ela veio do proprietário ou da imobiliária. Se o problema compromete a estrutura, a segurança ou o uso normal do imóvel, a responsabilidade não é sua. E agora vem a parte mais importante. O que fazer diante disso? Porque não adianta só saber o direito se você não sabe como agir. O primeiro passo é sair da informalidade. Nada de resolver isso só na conversa. Você precisa deixar registrado, escrever o problema de forma clara, objetiva, deixar bem claro que ele não foi causado por você e solicitar formalmente uma solução. E existe um detalhe aqui que muda completamente a força da sua posição. Você precisa demonstrar que o problema afeta o uso do imóvel. Quando você deixa isso claro, a discussão deixa de ser sobre manutenção e passa a ser sobre condição de habitabilidade. E isso muda tudo. Se não houver solução, o próximo passo é se proteger com prova. Faça fotos, vídeos, histórico de comunicação e, se possível, um laudo técnico. Porque a maior diferença entre quem resolve e quem perde dinheiro nesses casos está na prova. Sem prova vira discussão, com prova vira direito. Agora, vamos ao cenário mais difícil. O proprietário não resolve, continua insistindo ou começa a pressionar. Nesse momento, você tem algumas alternativas. Dependendo da situação, é possível discutir redução do valor do aluguel, já que o imóvel não está sendo usufruído plenamente. Também é possível encerrar o contrato sem multa, quando o problema compromete o uso adequado do imóvel. E, em último caso, existe o caminho judicial. Mas aqui, eu preciso ser muito direto com você. O processo não é uma solução automática. Ele resolve, mas tem um custo, demora e também riscos envolvidos. Por isso, precisa ser usado com estratégia e não por impulso. Quando bem estruturado, é possível obrigar o proprietário a fazer o reparo, reduzir valores pagos ou até buscar uma indenização. Mas tudo depende de como você conduziu a situação desde o início. Voltando ao caso do João. Quando ele parou de agir por impulso e começou a agir com estratégia, tudo mudou. Ele formalizou a situação, reuniu provas e o problema deixou de ser uma simples reclamação. Passou a ser um risco jurídico para quem estava exigindo algo indevido. E foi nesse momento que a postura mudou. O reparo foi feito pelo proprietário. O custo não saiu do bolso de João. Agora, deixa eu te explicar uma regra simples, mas extremamente poderosa. Se você não causou o problema e ele compromete a estrutura ou funcionamento normal do imóvel, a responsabilidade não é sua. Mas cuidado, cada situação tem suas particularidades. E um erro na condução pode transformar um direito claro em um prejuízo evitável. Por isso, não trate esse tipo de situação no improviso. Entenda o cenário, organize as informações e, se necessário, busque orientação. Porque no direito imobiliário, quem entende o jogo evita prejuízo. Agora me conta, você já passou
passou por uma situação assim? Ou está passando por isso agora? Deixe aqui nos comentários, porque o seu caso pode ajudar outras pessoas e eu posso até trazer uma análise mais aprofundada em um próximo vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal, porque aqui você aprende realmente o que funciona na prática, sem enrolação. Um abraço e até o próximo vídeo.